Bem-vindos ao canal Anunciar Jesus. Curta os vídeos, se inscreva e ative o sininho. Compartilhe os vídeos e nos ajude a anunciar Jesus a toda a criatura. Você realmente sabe o que é pecado? Quero que você imagine a seguinte cena. Um homem no topo de um penhasco muito alto. Ele está lá e quer saltar do alto deste penhasco, mas sem paraquedas, pois ele não acredita na lei da gravidade. Ele pensa que a lei da gravidade é uma bobagem, uma ilusão, algo que foi inventado apenas para tolher o livre-arbítrio, para atrapalhar a liberdade do ser humano. E ele é alguém livre, que tem o direito de fazer o que quiser de sua vida, e para provar isso, irá saltar sem paraquedas, flutuará e chegará são e salvo ao chão, mostrando assim que a lei da gravidade não tem poder sobre sua vida. Imaginou a cena? E como você acha que seria o final desta história? Um sujeito todo esborrachado no chão? Concordo plenamente. Esta história ilustra muito bem a atitude que muitas pessoas têm em relação às leis de Deus. Muitos acham que seu livre-arbítrio, sua liberdade de ir e vir, de gerir sobre sua própria vida, anula os efeitos das leis de Deus. Porém, as Escrituras nos afirmam em 1 de João, capítulo 3, verso 4, todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. E que lei é esta? As leis de Deus. Sim, porque Deus tem suas leis, tão reais quanto a lei da gravidade, que, diga-se de passagem, foi Ele também quem criou. Segundo o dicionário, a definição de lei é uma norma ou um conjunto de normas concebidas por um poder soberano para regular a conduta social e impor sanções a quem não as cumpre. Quando lemos nas Sagradas Escrituras, por exemplo, não matarás ou não adulterarás, isso é uma lei. E o texto que lemos deixa bem claro que o pecado é transgredir as leis de Deus. Se a desobediência às leis humanas, por exemplo, o Código Penal ou o Código de Trânsito, ou as leis naturais, a lei da gravidade que nós já citamos, pode trazer sérias consequências, imagine as consequências de se quebrar as leis de Deus. As Escrituras nos mostram estas consequências. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, aos Romanos, capítulo 3, verso 23. E também o salário do pecado é a morte, aos Romanos 6, verso 23. Se o pecado entrou no mundo e amaldiçoou com a morte toda a humanidade, foi porque o primeiro homem, Adão, quebrou a lei de Deus. Quando o Senhor disse a Adão, em Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17, comerás livremente o fruto de qualquer espécie de árvore que está no jardim. Contudo, não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, com toda a certeza morrerás. Isto não foi uma sugestão, foi uma ordem, uma lei. E Adão, infelizmente, quebrou esta lei e o pecado e a morte veio sobre toda a humanidade. Um dos grandes problemas que vejo na maneira que o Evangelho é pregado hoje é que não contamos a história toda. Com isto quero dizer que, de uma maneira poética, romântica, nós recitamos ao pecador João 3,16, porém achamos politicamente incorreto, por que não dizer desnecessário, mostrar a verdade que está em Romanos 3,23 e 6,23. Mas, sem dúvida alguma, lhes digo que os homens nunca poderão contemplar a maravilha contida em João 3,16 se eles não tiverem primeiro o entendimento aberto pelo Espírito Santo para compreender a terrível verdade exposta em Romanos 3,23 e Romanos 6,23. A humanidade hoje, a exemplo do homem de nossa ilustração,
acha que pode quebrar, ignorar, pisar nas leis de Deus sem nenhuma consequência. As pessoas acham que sua liberdade de opinião ou seu livre-arbítrio vão anular as leis de Deus. Uma completa loucura. As Escrituras afirmam: o salário, consequência do pecado, ou seja, a transgressão da lei divina, é a morte. Romanos 6, verso 23. Assim como o desejo de voar não anula a lei da gravidade, assim também minha liberdade de opinião e escolhas não podem anular as leis de Deus. Meu irmão, minha irmã, precisamos anunciar o Evangelho que confronta o homem com seu estado de transgressor das leis divinas, exorta-o ao arrependimento e o apresenta a Cristo, o único que pode nos justificar perante o Pai e nos livrar da condenação eterna. E você, meu amigo, minha amiga, oro para que Deus ilumine o seu entendimento para compreenderem a verdade, a terrível verdade que somos todos nós, transgressores das leis de Deus, e precisamos, todos nós, da graça que nos salva do juízo vindouro. Que a misericórdia e a graça de Deus estejam com todos nós. Até o nosso próximo encontro, se assim o Senhor nos permitir. Se você deseja saber mais sobre o Evangelho ou fazer um pedido de oração, entre em contato conosco pelo e-mail anunciarjesus@outlook.com.